Bom dia ou boa tarde, não sei a hora que você vai ver o nosso vídeo, mas que a graça e a paz do Senhor, a benevolência que só Ele tem e essa misericórdia que nós precisamos tanto, ela esteja sobre as nossas vidas. O pastor precisa conversar com vocês que fazem parte da liderança ou estão dentro do nosso grupo de pessoas que são da diretoria estatutária ou secretaria estatutária, não importa o nome que se dê. E além disso, algumas outras pessoas que, apesar de não estarem participando desse núcleo gestor, também são pessoas da liderança da nossa igreja em que nós gostaríamos que você participasse desse debate, dessas decisões que nós precisamos tomar. Mas antes de eu enfatizar aqui e colocar quais são as decisões que nós gostaríamos de tomar, e eu estou fazendo de uma maneira digital, para evitar a aglomeração de todas as formas, apesar de ter uma proposta para que nós voltemos a ter nosso culto. Queridos, até ontem eu estou com o relatório aqui e eu quero que se percam, se deixe de lado paixões políticas, visões, tá? Porque eu já disse outras vezes, vou repetir, aquela visão que transforma esse caso numa dimensão que parece que tem só um único objetivo, trazer sobre as nossas lideranças um peso e uma desorganização que leve ao caos e então ideologias terríveis possam então se sentir apoiadas, nas suas ideias. Eu abomino essas também. A utilização política dessa situação ela é terrível. Porém, do outro lado, aqueles que pregam um total descompromisso com a responsabilidade e com a realidade, pregando que as coisas têm que serem abertas e tudo mais, independente de relatórios e situações que são visíveis, que não são manipulados por nenhum lado da política, Os óbitos são confirmados por cartório, apesar das fake news e das coisas que nós sabemos aí. Os casos que são confirmados, eles são relatados de estado a estado e repassados. Então são informações que são baseadas na realidade. Se você acha que algum estado pode estar criando falsas informações, os óbitos não existem como. Alguém pode dizer, são pessoas que morrem de outras coisas. Queridos, eu vejo que se você comparar com o que tem acontecido em outros países, esse percentual de falecimentos, ele é coerente com aquilo que tem acontecido em outros países. E nós temos que agradecer a Deus, porque eu ainda entendo que a nossa curva demorou a subir, ela está em subida agora. Ontem foram 610 mortes, 610 famílias que perderam entes queridos, Eu não vou fazer um discurso igual dizem foi o do Jornal Nacional esses dias. Não, nós estamos enfrentando mesmo e temos que passar por ela. Não tem outra situação e ninguém precisa ser culpado. Todos nós temos que fazer a nossa parte, na minha opinião. Então, nós já temos 9.307 pessoas registradas os seus falecimentos. São quase 138 mil casos no nosso país, que com certeza pode ser até mais que o dobro disso de casos, tendo em vista que em outros países também a impressão é essa, não é porque é o Brasil. Eu fico um pouco indignado quando pessoas querem atribuir as ações, tanto de governos estaduais, municipais e federais, algumas coisas particulares sobre esse caso, como se nós não estivéssemos hoje, um país de 200 milhões de habitantes, que tem o dobro de habitantes da Inglaterra e tem 100 milhões a menos que os Estados Unidos. Eles estão à nossa frente, com todos os recursos que eles têm a mais, com todo o poder do dólar e do euro e da libra, eles ainda estão à nossa frente, mesmo nas curvas e proporcionalmente, mostrando que nós estamos resistindo bravamente a isso. Então vamos limpar a área política e vamos falar como homens e mulheres de Deus que têm uma responsabilidade. Antes que algum possa questionar a questão da proteção e do cuidado de Deus, meu querido, na Bíblia eu pauto a minha posição sobre isso. As 9 pragas do Egito, elas aconteceram todas em outros territórios e não aqueles aonde os herdeiros, os descendentes ali de Jacó e de José viviam. A região deles era preservada disso. Então eles não sofreram as consequências. Porém, a última das pragas, então todos tiveram que se manifestar e criar ali uma cobertura, mesmo o povo de Deus, para que o anjo da morte não passasse sobre eles também. Ou seja, nós já temos aqui um princípio. Um princípio, que há determinadas coisas que nós precisamos fazer quando as pragas chegam. Um outro princípio nós encontramos ali quando o Senhor Jesus ressuscita Lázaro. Alguém que tira uma pessoa com 4 dias
já morto, apodrecendo, mal cheiroso, como dizem ali naquela passagem, ele também teria atribuição de dizer para a pedra: desapareça. Ele não fez, ele pediu que tirasse. Então aquilo que é responsabilidade nossa, aquilo que é concernente às nossas possibilidades, nós temos que fazer, certo? E uma última questão teológica, para mim fechar qualquer debate sobre essa questão, eu quero dizer para você que está registrado no embate entre Jesus e Satanás. Quando Jesus o coloca está colocado sobre um pináculo, e então o demônio diz: olha, se apinche daqui, pule daqui, porque a Bíblia diz que aos teus anjos dará ordem a teu respeito. E Jesus responde para ele: mas está dito, ao meu Deus não será tentado, ao nosso Deus não tentaremos. Portanto, a Bíblia é rica em situações que mostram as nossas posturas de responsabilidade de fazer aquilo que é necessário. Não de abdicar da nossa fé e da compreensão que Deus pode nos levar, que essa é uma certeza que todos nós temos que ter. Mas a nossa responsabilidade, a nossa visão com relação aos nossos filhos, aos nossos velhos e às pessoas de grupo de risco, elas são reais, verdadeiras, e não há nenhum problema teológico, nenhum problema de fé quando você usa uma luva, quando você usa uma máscara, quando você usa o gel e quando você se protege e protege a tua família. Se alguém quiser debater isso comigo, eu estou à disposição, né? Me traga argumentos, subsídios cristãos, e se me provar que de fato nós pensamos assim, nós estamos incorrendo em erro diante do poder de Deus, se me provarem na palavra de Deus, eu sou o primeiro a reconhecer e a mostrar que eu mudaria meu ponto de vista. Mas enquanto a Bíblia me falar assim, o Espírito Santo me conduzir, então eu trarei essa palavra sempre, né? Diante disso, queridos, diante dessa realidade, nós temos que ver também algo que diz respeito à nossa região. Mato Grosso do Sul tem 311 casos e 10 óbitos. Na nossa micro-região, que compreende Ponta Porã e mais 7 cidades, nós temos apenas um caso confirmado e um segundo que foi transferido agora para Campo Grande, né? Um camarada que criou um problema muito sério, inclusive levando a prefeitura a pensar num fechamento total, porque durante 5 dias ele infectado, como comprovou o exame, ele andou por toda a Ponta Porã, sem contar a sua esposa e um rapaz que provavelmente é filho dele, que também morava no mesmo ambiente. Além de 2 enfermeiros que vieram de maneira inadvertida lá de Campo Grande para buscá-lo como se fosse uma outra doença. Ele fugiu do hospital daqui porque ele tem problemas com a justiça e tentou o internamento meio fraudulento num hospital particular lá em Campo Grande. A polícia conseguiu impedir isso aí, mas a realidade é uma só. Durante 5 dias esse camarada infectado rodou por Ponta Porã, o que está trazendo muita preocupação às pessoas que cuidam dessa área e possibilidade de um fechamento nos próximos dias mais firme. Então essa é a situação. Nós temos em Guia Lopes, um frigorífico fez uma festa, o que provocou ali infecção e dúvidas para muitas pessoas sobre estarem ou não estarem infectadas. Na cidade de Nova América, um grupo religioso reuniu-se com 2 homens que vieram de São Paulo, os 2 infectados. Estão sendo tratados aqui, né, no nosso estado, e aquelas 30 pessoas que se reuniram com ele estão em quarentena junto com seus familiares. Mostrando, queridos, que todos nós temos uma situação para ser vivida e pensada, mostrando que nós precisamos ter responsabilidades. Na nossa cidade nós vemos aglomerações, nós vemos pessoas conversando sem usar máscara. Eu escuto dentro da minha casa e na casa do meu pai, vizinhos fazendo churrascos e festas nos finais de semana. Então tudo isso nos leva a uma pergunta: será que chegaram respiradores aqui em Aral Moreira e o pastor não sabe? Porque a questão de não termos nenhum caso, queridos, não significa nada diante desse quadro que está ao nosso derredor. Nós estamos numa região protegida. Louvado seja o Senhor por tudo que vivemos até agora. Mas vivemos num estado que ontem aumentaram 23 casos. Ainda somos o estado menos contaminado, ainda somos o estado com menos óbitos, sem dúvida nenhuma. Mas diante do fluxo que tem aumentado fortemente, ali naqueles pontos onde o coronavírus tem atuado com muita força, São Paulo, Nordeste, Rio de Janeiro, né, Espírito Santo, nós percebemos e sentimos, no Paraná, algumas cidades. Em Santa Catarina, eu quero dar um exemplo pessoal dos meus filhos, foi aberto e com 4 dias da abertura do comércio, dobrou-se a quantidade dos que estavam ali
sobre a questão do coronavírus. Dobrou em 4 dias. Né? Isso é informação do meu filho e da minha filha, que não tem nenhuma conotação política. Então, diante dessa realidade, queridos, diante de todo esse cenário que é a opinião do pastor, a posição dele, é que nós poderíamos estar retornando com um culto matinal no domingo. A minha proposta que eu faço para o conselho é que apenas essa atividade nós voltássemos. Conversei agora com o pessoal da saúde e também que envolve também não só com a saúde, mas também com a educação do nosso município, e a informação que se chega é que, se for preciso, que se perca o ano letivo diante das circunstâncias que nós estamos assistindo. Né? Então fica sem sentido nós fazermos a nossa escola bíblica, juntarmos as nossas crianças quando o poder público não está fazendo. Então eu imagino que uma proposta para que nós tenhamos ali um momento, sim, é que nós estejamos nos reunindo. A única pessoa de risco que vai estar à frente do trabalho vai ser o pastor, né? Vou estar paramentado para isso, vou procurar me cuidar com isso. E nós faríamos nossos cultos no domingo pela manhã, 9 horas da manhã nós faríamos o nosso culto. Podemos fazer 2 para dividir as quantidades. Pessoas acima de 60 anos não estariam conosco. Pessoas que fazem parte do grupo de risco, que têm problemas de respiração e outros tipos de doenças que estão ali mostrando que são mais sérias para o Covid, então também não estariam conosco. Essa é a minha proposta que eu estou passando para vocês. Quero que vocês ouçam, né, depois de ouvir todo o vídeo, vocês se manifestem. Eu vou colocar perguntas por escrito para que nós possamos, como liderança, estarmos participando disso. Então minha proposta é assim, certo? E de uma maneira muito clara, que nós estejamos usando no culto as máscaras. Eu não abro mão, queridos, eu não posso abrir mão de que nós estejamos usando a máscara e usando o gel ali, e que na saída do culto também tenha uma organização bem feita para que aquilo não gere aglomeração e muito menos contatos indesejados. Essa é a posição do pastor que eu quero apresentar para vocês agora, vocês do conselho, e vamos estar discutindo isso então nesse decorrer, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês.